prometo ser breve. Queria te convidar a abrir comigo sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Diz assim o texto: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à beira da praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinava multidões. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para essa manhã. Que os nossos corações estejam sensíveis à sua voz. Pai, nós entregamos as nossas mentes cativas ao trono da tua obediência agora, para que somente a tua voz possa ecoar ao nosso espírito. No nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido. Lucas capítulo 5 retrata o início do ministério de Jesus, aonde ele começa a selecionar os primeiros discípulos. Um ponto que me chama a atenção nesse texto, e eu já quero começar por aqui. Eu vou fazer uma exposição rápida. Lucas ele vai descrever que Jesus ele vinha à beira da praia e uma grande multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Existe uma fome, existe uma sede. Fome não de comida, sede não de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse texto me deixa claro que se existe uma multidão apertando Jesus, oprimindo Jesus para ouvir a palavra de Deus, é porque isso estava escasso naquele tempo. Existiam as sinagogas onde se ensinava a palavra, existiam os fariseus que ensinavam a palavra, mas talvez a palavra de Deus, aquilo como revelação do reino, não estava sendo ensinado. Por isso a fome, por isso a sede, por isso a multidão apertando Jesus. Então Jesus ele avista 2 barcos à beira da praia de Genezaré. E ele toma um dos barcos. E ele tem o primeiro contato com Simão Pedro. E ele pede para afastar um pouco o barco, tirar um pouco o barco da onde ele estava encostado e colocar um pouco à margem. E dali ele sentou para ensinar a multidão. Mas existe um fato nesse texto. Quando Jesus ele se aproxima da praia, que ele avista o barco, ele não vê peixe. Ele vê apenas os pescadores lavando as redes. Aí eu fui pesquisar o porquê lavar as redes. A água do mar é salina. Ela apodrece, ela tem uma densidade muito grande de sal. E ela chega a ser corrosiva.
Então o ato de lavar as redes é para preservar. Todas as vezes que se fazia o uso da rede, você terminava, você encerrava o serviço na pesca, você tirava a rede do mar e lavava com água doce, com o intuito de preservar. E era exatamente isso que Pedro, Tiago e João estavam fazendo à beira do rio de Genezaré. Estavam lavando a rede. E aí aparece Jesus com uma grande multidão e pede o barco. Pedro afasta o barco. Jesus se assenta no barco e começa a ensinar a multidão. O texto vai dizer que quando Jesus termina de ensinar, ele olha para Pedro e diz: vamos retornar ao mar. Preste atenção nisso. Eu queria que você olhasse para Pedro agora, não como Pedro, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, mas um profissional da pesca. Olha para cá. Pensa num profissional da pesca, que conhece a rota marítima, que conhece o tempo certo da pesca, que conhece o lugar exato aonde se tem cada peixe específico para se pescar. A melhor época, a melhor estação, o melhor dia, a melhor lua para se pescar, porque muitos pescadores pescam durante a noite. Esse era Pedro, um profissional da pesca. Vocês conseguem visualizar isso? Agora pensa, Pedro, ouvindo Jesus ensinar, terminar aquele sermão, Jesus olhar para Pedro e falar: vamos voltar para o mar? Pedro passou a noite inteira no mar e não pegou nada. O texto vai dizer que eles não pegaram nada. Eles estavam lavando a rede, cabisbaixos, abatidos, porque eles não haviam pescado nada. E o fato deles não pescarem nada não inclui apenas a questão da provisão e o sustento da casa. Inclui nos impostos que os romanos estavam impondo exageradamente aos judeus naquela época. Então a preocupação não era de não ter pescado e não ter o que levar como sustento para a sua casa, era não ter condições de pagar os impostos que Roma cobrava naquela época. Então pensa agora um profissional da pesca olhando para Jesus, que ele acabou de ver, pregando um sermão, olhando para ele, que é um profissional da pesca, e falando assim: volta para onde você veio, de onde você veio. Você sabe que você ficou no mesmo lugar a noite inteira e você não pegou nada. Mas Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, pela tua palavra, eu vou. Deixa eu te dizer algo. Ninguém vai te dar crédito se você não tiver nada para oferecer. Ninguém vai te dar ouvido se você não tiver nada para ensinar. Sabe por que Pedro decidiu, pela palavra de Deus, retornar? Porque ele ouviu o sermão que Jesus ensinou à beira do barco. O nosso ministério principal é ide e fazer discípulo. É o ministério central de todo cristão. Mas eu não posso me comunicar com ninguém se eu não tiver nada a oferecer. Eu não posso me comunicar com ninguém se eu não tiver nada a ensinar. E se eu preciso de alguma coisa para ensinar, eu preciso me comunicar com quem sabe. E Jesus era a pessoa daquele momento que sabia, e Pedro deu crédito.
Por isso Pedro decidiu voltar. E o texto vai dizer que quando eles param exatamente no mesmo lugar, não só Pedro, mas Tiago e João, Jesus ele dá um comando: joga a rede do lado direito. Quando eles jogam a rede do lado direito, o texto vai dizer que existia tantos peixes, mas tantos peixes, que o barco a rede já estava se rompendo. Basta uma palavra. Uma palavra. Mas não só a palavra. Existe uma coisa chamada obediência à palavra. Talvez nós entramos aqui nessa manhã, eu não sei, pedindo uma provisão, pedindo a Deus uma intervenção, eu não sei em qual área. E talvez Deus até deu a instrução, mas nós não estamos conseguindo fazer o que Ele pediu. Jesus ele deu duas instruções para Pedro. Primeiro, vamos retornar ao lugar onde você não conseguiu nada. Segundo, joga a rede que já estava limpa. Se Pedro não tivesse voltado ao lugar, se ele não tivesse jogado a rede, ele não veria a pesca milagrosa. Talvez nós estamos num lugar como esse, talvez nós estamos pedindo algo a Deus, mas se nós não nos propusermos a fazer aquilo que Ele está nos pedindo para fazer, nós não vamos ver o sobrenatural. Nós somos muito racionais, então nós queremos ver as coisas com os olhos racionais, mas Deus ele se move pelo sobrenatural. E pelo sobrenatural nós não entendemos, mas se nós não formos obedientes, nós não vamos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Você entende isso? Eu quero encerrar com isso. Quando eles tomam a decisão de voltar ao lugar, lançar a rede, pescar com abundância, eles voltam para o cais, agora não mais com as redes vazias, não mais com o barco vazio, mas com o barco cheio de peixe, cheio de provisão. E aí agora Jesus ele dá um outro comando. Larga tudo isso aí e me segue. Pensa, alguém profissional da pesca, que teve uma noite ruim, aparece alguém, prega algo que ele nunca ouviu falar, com autoridade, com ousadia, dá um comando para ele retornar no lugar onde ele não pescou nada. Ele retorna, ele vê o sobrenatural, e quando ele volta à beira da praia, Jesus olha para ele e diz: larga tudo e me segue. Jesus não falou para quê. Larga tudo que eu tenho um ministério na sua vida, larga tudo que eu tenho um chamado na sua vida, larga tudo que você vai me seguir, você vai ser um apóstolo meu. Jesus só deu um comando: larga tudo e me segue. Você não será mais pescador de peixes, mas pescador de almas. E o texto vai dizer que Pedro, Tiago, João largaram tudo
e seguiram Jesus. Largaram tudo e seguiram Jesus. Deixa eu te dizer algo. O começo desse texto diz que existia uma multidão que apertava Jesus, que oprimia Jesus. Jesus senta no barco, ministra a sua palavra, leva Pedro, Tiago e João para o meio do mar. Quando ele volta, ele chama os três para caminharem com ele. Existe uma multidão seguindo Jesus, mas Jesus queria se relacionar naquele dia com Pedro, Tiago e João. Deixa eu te dizer uma coisa. Não seja mais um na multidão. Jesus quer ter um relacionamento mais íntimo, Jesus quer ter um relacionamento mais profundo. E talvez Jesus queira que nós façamos coisas que talvez nós já fizemos e isso nos doeu, isso nos marcou, isso nos trouxe talvez prejuízo. Mas se Ele está nos dizendo que é para nós retornarmos nesse lugar, é porque dessa vez vai ser diferente. Dessa vez nós não estaremos sozinhos, dessa vez Ele estará no barco. Você entende isso? Se Ele está nos pedindo algo, é porque Ele quer nos provar, não naquilo que nos feriu, mas Ele quer nos provar na fidelidade, na obediência. Fica de pé comigo. Jesus nessa noite está nos convidando, não para ser mais um na multidão, porque uma multidão apertava Jesus, uma multidão oprimia Jesus, porque queria ouvir a palavra, mas eles ouviam a palavra e iam embora, e talvez não colocavam em prática aquilo que eles estavam ouvindo. Jesus, nesse exato momento, Ele está convidando discípulos a caminhar junto, a andar junto. Sabe por quê que Jesus pediu a Pedro para voltar para o lugar de origem? Porque o relacionamento que Jesus queria com Pedro naquele momento não era um relacionamento no raso, era um relacionamento profundo. Na beira da praia você pesca? Sim. Mas os maiores peixes estão em mar alto. Os peixes mais exóticos estão em mar alto. Você não acessa esses peixes na beira da praia, você precisa estar em mar alto. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, você precisa estar no mar alto, aonde o relacionamento com Deus tem uma profundidade. Deus nessa noite não nos convida como uma multidão que está à beira da praia ouvindo uma palavra. Deus nessa noite está nos convidando como um discípulo que decidiu, que tomou uma decisão, que está aprofundando o relacionamento no mar alto. Se você nessa manhã tomou essa decisão de não ser mais um na multidão, mas você decidiu ser o discípulo de Jesus, ser um enviado de Jesus, ser alguém que vai manifestar o reino dele nesse lugar, nessa geração, nessa terra, eu queria te convidar, feche os seus olhos nesse momento. Faça você essa oração para ele agora. Pai, eu decidi nessa manhã, eu não quero ser mais um na multidão, eu quero ter um relacionamento profundo, eu quero ter um relacionamento íntimo, eu quero ter um relacionamento aonde só eu e você estamos presentes, independente da circunstância, independente da adversidade.
Sabe qual é o último detalhe desse texto? E eu encerro. No começo do texto, quando Jesus se aproxima da praia, eles estavam lavando as redes. Quando Jesus chama, os convida para segui-lo, o texto não diz que eles lavaram as redes. Isso me mostra que realmente eles abandonaram tudo e decidiram seguir. Eles esqueceram os barcos, eles esqueceram as redes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixa eu te dizer algo. Se verdadeiramente nós queremos nessa manhã tomar a decisão de ser um discípulo, de seguir Jesus como precisamos ser, na medida que Ele quer, que Ele nos chama, nós precisamos verdadeiramente deixar tudo. Eu não posso lavar a rede, porque se der ruim no meu ministério, eu volto para onde eu estava. Eu não posso tratar o casco do meu barco e deixar ele guardado, porque se der ruim no meu ministério, eu retorno para o meu lugar de origem. Não, Ele está te chamando para um relacionamento íntimo e profundo, independente do barco, independente da rede, porque no ministério de Jesus não tem como falhar, não tem como dar erro. Uma vez que nós aceitamos o chamado, uma vez que nós aceitamos o ID de Jesus, nós precisamos seguir sem olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Eu vou repetir. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno dele. Se você realmente nessa manhã tomou uma decisão de se tornar um discípulo de Jesus, tenha isso em mente. Eu preciso ser digno desse arado, então eu não posso mais olhar para trás. Quando Eliseu aceitou o chamado de Elias para ser o seu substituto, o profeta substituto daquele tempo, ele queimou os carros, ele queimou os bois, e ele largou tudo e seguiu. Ele não deixou os carros, ele não deixou o boi, porque ele sabia que para onde ele estava indo, ele não tinha mais para onde voltar. Um novo ciclo estava se começando, então ele precisava findar o antigo. Entende isso? Então, se talvez Deus nessa manhã está te chamando a algo, se Deus nessa manhã está ministrando na sua vida algo que você precisa se entregar, faça isso, mas com a plena convicção de que eu preciso fazer, mas eu não posso mais olhar para trás. Se nós observarmos o ministério e a vida dos apóstolos juntos de Jesus, tanto com Jesus como depois de Jesus, nós vamos ver que é um ministério árduo, é um ministério difícil. Jesus não está nos chamando para ser próspero na terra a nível financeiro, não é isso. Isso também não quer dizer que nós não possamos ser, é diferente. Mas Jesus está nos chamando para pagar o preço com Ele. Os discípulos tiveram privações. Os apóstolos de Jesus foram presos, foram espancados, foram martirizados, mas eles entenderam que existia um propósito muito maior. Se nós estamos aqui hoje nessa manhã, é porque o ministério dos apóstolos que seguiram Jesus foi eficaz. Porque a igreja de Cristo foi fundada no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Foi por causa de um chamado que hoje nós podemos estar nesse lugar. Foi por causa de um sim na cruz, por intermédio de Jesus, que eu e você hoje temos acesso direto ao Pai. Nossa vida é feita de escolhas. Nesse momento Jesus está nos dizendo para escolher o sim, independente da circunstância, independente da adversidade. O
plano de Deus para nossas vidas são maiores e melhores do que o nosso. E existe uma seara muito grande que precisa de trabalhadores, mas poucos são aqueles que realmente se colocam na brecha para fazer. E nessa noite, nessa manhã, Jesus nos pergunta: quem são os discípulos que vão dizer sim para mim nessa manhã? Quem são os discípulos que dirão sim para mim nessa manhã? Feche os seus olhos nessa manhã. É com você que Ele está falando. Então é com você. É você que precisa falar com Ele agora. É você que precisa externar esse sim para Ele. É você que precisa dizer para Ele isso.